Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo resposta a um post do LinkedIn do Ale Prati. O post dele é esse daqui e diz o seguinte: a geração Z vem com novas potências de liderança. São mais flexíveis e empáticos, querem se conectar mais com as pessoas, têm mais mobilidade, agilidade e são mais tecnológicos. Porém, tenho minhas dúvidas se haverá um gap na parte mais técnica de gestão. Aí, resumindo, ele diz que ele se preocupa com a parte chata da gestão, que é relacionada à parte de olhar planilhas, olhar indicadores, cobrar o time, tomar decisões e lidar com metas. E aí ele termina o post dizendo: como está a geração Z em relação a isso? Não tenho necessariamente a resposta, é mais uma indagação. Bom, eu achei uma ótima oportunidade para trazer para vocês um pouco do meu ponto de vista em relação a isso. Primeiramente, eu concordo com ele quando ele diz que a geração Z em diante ela é mais empática. Muitos líderes da minha idade, e eu vou tomar como geração Z a partir de 1995, em alguns sites eu encontrei com essa data, em outros em 1997, não sei bem ao certo, mas eu vou contar como início a data de 1995, tá bom? E muitos dos líderes que eu conheci que são dessa geração são muito bons, eles conseguem se preocupar com as duas coisas, tanto com o lado pessoal quanto ao lado da empresa em si, né? Com a gestão de indicadores, entrega de projetos, performance e por aí vai. E os verdadeiros líderes, aqueles que estudam liderança e aprendem com pessoas experientes, eles conseguem sim fazer as duas coisas e de uma maneira muito bem feita. E neste post do Ale, eu ainda respondo um pouquinho a mais. Nas minhas palavras, eles têm as características citadas no seu post, sem esquecer de olhar para indicadores. Inclusive, para mim, a maioria deles ainda vem com o benefício de ser mais questionadores de estratégias e atitudes tomadas pela alta liderança, inclusive baseado nos próprios indicadores citados, que muitas vezes são interpretados de forma errônea pela liderança. O que eu quero dizer com isso? Eu já vi muitos casos de que líderes jovens, eles conseguem analisar os indicadores de uma maneira muito crítica, ou seja, eles conseguem sim analisar as entrelinhas do que os números estão dizendo, um contexto histórico, saber o porquê daqueles números e ter uma informação mais detalhada que uma pessoa de fora não consegue ver. Porém, muitas vezes esses indicadores são apresentados por uma alta liderança, por alguém de alta patente, e essa pessoa enxerga só os números. Ela não consegue interpretar o ambiente e o momento. E ela quer, muitas vezes, empurrar decisões que não fazem sentido para o momento. Se você só olhar o número, beleza, você vai tomar aquela decisão. Porém, nem tudo são só números. Você tem que saber fazer uma mescla coerente entre os números apresentados e a sua situação de equipe, sua situação real no mercado. Esse é um dos pontos que eu vejo de muita vantagem assim relacionado à geração Z. Eles realmente são mais críticos e conseguem analisar os indicadores com outros olhos. E aí o Ale me respondeu o seguinte, vocês vão ver aqui: o grande desafio está em compreender a verdadeira essência da liderança. E mais do que isso, o que tem assustado as pessoas? Por que esse receio de liderar? Ele fez um comentário sobre a minha resposta e fez uma outra pergunta. Eu não tive tempo de responder antes que outra pessoa o fizesse. E essa outra pessoa, ela comentou o seguinte: creio que esse receio seja em função da perspectiva do confronto direto que normalmente ocorre em empresas ou corporações já bem estabelecidas, onde as realidades muito diferentes impõem tomadas de decisão que são, muitas vezes, contrárias ao que uma nova e atualizada geração de profissionais e pessoas entendem como a mais correta ou eficaz. Até aqui eu concordo. Em resumo, qualquer nova geração não está preparada para resolver os problemas da geração antiga, pelo fato dessa nova geração ter sido planejada para a criação e inovação de soluções e não de resolver problemas. Aqui eu tenho algumas observações e alguns pontos muito importantes. Eu concordo, primeiramente, com a maior parte do que ele respondeu. Só que eu acrescentaria uma coisa: não é que a geração atual ela tem medo de assumir cargos de liderança e nem nada do tipo. A questão é que, primeiro, para você ter uma boa liderança, você precisa ser um gestor de grupos, gestor de equipes, entender não só de negócios, mas de pessoa também. A combinação desses dois fatores vai ajudar você a se tornar um líder melhor, certo? Um segundo ponto crucial
é a habilidade em solucionar problemas, que o nosso amigo comentou. Isso realmente é fundamental. Se você não é um solucionador nato de problemas, se você não busca solucionar a causa raiz, a liderança talvez seja um pouco falha. E o que eu quero dizer com a causa raiz? Você tem que pensar lá na frente. Muitas vezes você sim vai precisar solucionar um problema no agora. Só que você pode estar tapando o sol com a peneira. Se você resolve o problema dessa forma, é basicamente varrer a sujeira para debaixo do tapete. Depois esse problema vai aparecer no futuro e vai te assombrar, vai te cobrar essa demora de resolver a causa raiz. Então esse é um pensamento fundamental que toda liderança deveria ter. E outra característica fundamental de um bom líder, de uma boa liderança, é formar outros bons líderes. Ponto. Isso daí é uma característica essencial. Aquela pessoa precisa formar novos gestores. Agora, cá entre nós, isso não é muito específico mesmo? Imagina só, você pode até ser uma pessoa com habilidades natas de liderança, mas você não sabe nada sobre gestão de pessoas. Você pode pisar em calos do seu time, em calos da sua equipe e atrapalhar toda uma operação. Pronto, você nasceu com um dom e você não soube aproveitar ao máximo dele. Você acabou cometendo algum equívoco durante sua trajetória que custou alguma coisa. Ponto 1. Você acha que isso cairia do céu? Você aprenderia do nada? Não. Ou a pessoa precisa ir atrás, ter uma epifania e pensar, opa, preciso estudar sobre liderança e ir atrás, ou ela precisa de um mentor qualificado para ensiná-la. Certo? Alguém que chame a atenção dela e fale assim, olha, esse caminho que você está trilhando não está correto. Me deixa te ajudar, me deixa te mostrar como é uma forma melhor de se fazer isso. Que foi o meu caso. Eu aprendi com um mentor. Eu não era um bom líder, vamos dizer assim. Eu fui muito bem orientado até que eu fui percebendo coisas básicas que é necessário para um gestor. Esse daí foi o segundo fator de coincidência. Ou seja, você pode ter uma pessoa que é nata, que entende de liderança, porém ela não foi instruída, não sabe fazer gestão de pessoa e isso daí pode dar ruim. Segundo, ela pode nunca ter esse mentor. Ou pior, se ela tiver um mentor, ele pode simplesmente não ser bom o suficiente. Simples assim. Imagina só, sua única referência é uma pessoa que não é boa, que é horrível. Se a pessoa não tem a característica de se impor e de falar, não, eu vou ser melhor, essa pessoa está errada, ela vai começar a copiar essa referência, esse gestor, e pronto. Aí já começou a desandar tudo. E esse gestor pode gostar, além de tudo, promover essa pessoa e ela se tornar um líder ruim. Viu o tanto de fator que influencia para ser gerado um bom líder? São muitas variáveis, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que precisam ser realizadas para que um novo líder seja formado. Ou seja, depois de todo esse vídeo, de todo esse resumo que eu fiz para vocês, a minha resposta para o Alê de por que esse receio em liderar é a seguinte resposta. As pessoas não são ensinadas de maneira adequada. Mentores são de suma importância. O problema é que nos raros casos que há um mentor para ensinar essas pessoas, esse pode simplesmente não ser um bom exemplo de líder. E você, quero ouvir a sua opinião. Por que você acha que a geração Z não está propensa a liderar? Você acha isso? Comenta aqui que eu quero saber. Para mim, alguns dos melhores são da geração Z, inclusive. Sobre os mentores, eu já deixo claro que eu acho fundamental. Eu tive excelentes na minha carreira e é por isso que eu cheguei onde cheguei. Tive inúmeros. Richard Rossi, Karina Mineiro, Diane Gonzalez, Júlio Godoy. São só alguns exemplos. Eu tive muitos outros que realmente foram fundamentais na minha trajetória. E eu agradeço muito por ter aprendido com eles. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você está iniciando no mercado de trabalho, você acabou de ver que é de extrema importância que você aprenda com mentores. E eu tenho um treinamento chamado As Regras Não Escritas do Seu Trabalho. Ele é totalmente voltado para pessoas que estão iniciando, que elas não têm um conhecimento básico, elas talvez nem sejam estagiárias. Ou talvez sejam estagiárias e não estão conseguindo atingir as expectativas dentro da empresa. Neste treinamento eu te explico passo a passo do que esperam de você e o que você precisa fazer para ter sucesso no seu emprego. O link está aqui na descrição se você se interessou. Até o próximo vídeo.